Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta Fast Talk do Jornal Económico. Hoje vamos estar à conversa com o Gonçalo Caseiro, consultor e especialista em inovação e transformação digital. Gonçalo, antes de mais, bem-vindo às Fast Talks do Jornal Económico, é um prazer tê-lo connosco. Eu gostaria de lhe começar por perguntar, até porque foi o ponto de partida para esta nossa conversa, como é que pode a inteligência artificial, ser proveitosa para o setor e para os serviços públicos? Em primeiro lugar, cumprimento e agradeço, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui nas Fast Talks do Jornal Económico. Sim, esse foi o nosso início de conversa, mas eu terminaria a pergunta antes: como é que pode a adoção da inteligência artificial ser proveitosa? Ponto de interrogação, e parava por aí, porque para ela ser proveitosa para o setor público é preciso que seja também proveitosa para o setor privado. Eu creio que estamos a viver um momento muito interessante na história. A tecnologia já está aí, a inteligência artificial já está aí. Nós até já conseguimos percepcionar que pode mudar o mundo, pode mudar muitas formas de trabalhar, vai impactar na educação, na saúde, na forma como os bancos olham, tentam detectar fraudes, em imensas indústrias. Mas ainda não existe uma verdadeira adoção massiva. Sabemos que está para chegar, mas ainda não existe. Ora, isto não é muito diferente de quando o senhor Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Quando ele inventou a lâmpada elétrica, estávamos em pleno século, final do século XIX, em 1879, 80, se a memória não me falha. Mas passados 20 anos, chegados a 1900, os Estados Unidos, que têm dados para tudo, demonstram-nos que só 3% das casas é que tinham de facto uma lâmpada elétrica. E, portanto, a adoção foi. A tecnologia estava ali, ela ia mudar o mundo, todos percebíamos isso, mas de facto ainda não tinha uma adoção massiva. Portanto, não é muito diferente daquilo que estamos a viver hoje. A questão é porque é que é assim? Porque é que uma tecnologia demora a ser adotada, ou porque é que não é imediatamente, não começa logo a mudar as nossas vidas de repente, como por magia. A questão é que quando nós olhamos para uma nova tecnologia, nós olhamos para ela em termos de substituição. Nós temos um primeiro computador servia para substituir uma máquina de escrever, a eletricidade servia para substituir e a lâmpada servia apenas para substituir um candeeiro a óleo, mas isso não é a verdadeira forma como estas tecnologias que mudam, que provocam verdadeiras revoluções funcionam. Na verdade, a eletricidade serviu para, por exemplo, o senhor Henry Ford conseguir construir uma fábrica que se podia afastar, por exemplo, dos motores das máquinas a vapor. Ele não precisava de estar perto do motor da máquina a vapor e, portanto, ele pôde construir uma fábrica completamente diferente das fábricas anteriores. Ora, vai acontecer o mesmo com a inteligência artificial. Não, não, primeiro, ela é olhada de forma substitutiva e, se calhar, não damos muita importância a que o nosso candeeiro a óleo seja substituído por uma lâmpada elétrica, porque gastamos dinheiro e, afinal, dá-nos exatamente a mesma funcionalidade. Mas quando ela, de facto, for vista do ponto de vista de uma nova solução, quando se tornar uma revolução e vai se tornar em diversas indústrias, aí mudará o mundo e terá uma adoção massiva. Vamos a um exemplo para percebermos Claro. porque é que existe esta diferença do computador para a máquina de escrever ou do computador enquanto uma forma de trabalhar que nos permite aqui hoje, por exemplo, a internet, o computador, estamos aqui a ter esta conversa. A Amazon em 2014, 2015 lançou uma patente, foi-lhe reconhecida, não lançou, foi-lhe reconhecida uma patente que chamou Anticipatory Package Shipping. O nome é um bocadinho mais comprido que este, mas para o caso basta-nos isto. Portanto, o que eles fizeram foi encontrar uma forma de, com inteligência artificial, em vez de existir primeiro uma encomenda e depois a encomenda é colocada no correio, primeiro a encomenda é colocada no correio e depois é que existe a encomenda. Portanto, a previsão deles do que é que vamos comprar na Amazon é já tão boa e eles trabalharam em 2014, 2015, trabalharam antes, mas foi-lhes reconhecido em 2014, 2015, esta patente para, repare na mudança, primeiro põe no correio, depois é que nós encomendamos. Isto é quase ao estilo Minority Report e filmes de ficção científica, mas a patente existe. Para isto acontecer, ela existe, mas não está ativa, não está a ser amplamente utilizada, porque para isto existir, as próprias companhias de transporte precisam mudar os seus processos. É como olhar para uma fábrica antes da eletricidade e depois da eletricidade, depois do Ford. As companhias de transporte também precisam mudar completamente os seus processos. E, portanto, a adoção massiva, portanto, voltando à pergunta, a adoção da inteligência artificial ser proveitosa é possível quando nós realmente
sabermos como é que ela vai revolucionar as várias indústrias e entre elas a do setor público. Ainda assim não E que fujo, não desafios fujo. concretos é que existem para a adoção dessa tecnologia no setor público? Imagino que essa aceleração vai ser um bocadinho mais custosa e mais lenta, nos serviços do Estado. Não, não necessariamente. Não necessariamente, porque os vários Estados têm estado a trabalhar em iniciativas desde 2016, desde a presidência do Obama e depois de uma convenção internacional, têm estado a trabalhar em iniciativas de dados abertos. O que é que isso significa? Por questões de transparência, os Estados colocam ao dispor de jornalistas como o João, de académicos, qualquer cidadão, colocam ao seu dispor um conjunto de dados sobre o funcionamento dos serviços públicos. Muitas vezes são utilizados para fazer parangonas de jornal menos positivas, mas o que é facto é que isto vem de iniciativas que são meritórias. Exemplo, em Portugal existe um site, o base.gov.pt, onde nós vemos a qualquer momento todos os contratos que o Estado faz, qual é que é o contrato efetivo, qual é que foi o caderno de encargos que lhe deu origem, quando é que foi lançado, quantos concorrentes teve, quem foram, que tipo de empresas, qual é que foi a diferença entre o preço que estava estabelecido e o preço que foi realmente adjudicado. Ora, esta existência destes dados é um passo essencial para qualquer sistema de inteligência artificial, de aprendizagem de máquinas. A primeira coisa que é preciso são dados com qualidade, curados e em quantidade e em qualidade. Ora, os Uhum. Estados têm estado a trabalhar nesta matéria. Nós hoje podemos saber na internet qual é o tempo de espera nos hospitais, nós podemos tirar uma senha para uma loja de cidadão e, portanto, todos esses dados, acho que o setor público, neste caso, até deu um passo que lhe vai permitir utilizar melhor estas tecnologias. Mas utilizar onde? Vamos primeiro aí para depois vermos outros desafios. Por exemplo, manutenção preditiva. Vai ser, é comum, qualquer pessoa que esteja no mundo da inteligência artificial diz que é possível tentar prever quando é que é suposto fazer determinada manutenção. Ora, se pensarmos nas condutas da água, se pensarmos nas linhas do metro, nos autocarros, portanto, transportes públicos, serviços Sim. essenciais, Aí vamos ver entra que, também o campo do metaverso com os digital twins que já existem em algumas unidades fabris. certo, digital twins, que com a inteligência artificial vão tentar prever quando é que eu devo fazer uma manutenção. Depois há uma questão da alocação de recursos, não é? Onde é que, sendo certo que é muito difícil prever desastres naturais, mas é possível prever que quando o clube da minha preferência, que é ali na segunda circular e jogou há pouco tempo, portanto é fácil de lá chegar, quando um clube joga é preciso mais policiamento na área, é preciso mais carruagens no metro para transportar Uhum. as pessoas, é preciso mais autocarros, provavelmente até mais tarde, e portanto é possível fazer uma melhor alocação de recursos. Depois questões de detecção de fraude. Hoje temos equipas de fiscalização no Estado, por exemplo, na Autoridade Tributária ou na Segurança Social, que fazem uma coisa que é a detecção de eventos raros, tentam encontrar, em linguagem mais coloquial, uma agulha num palheiro. Ora, essa capacidade de detecção da agulha no palheiro vai ficar mais fácil porque utilizaremos máquinas para tentar detectar onde é que elas devem fazer de facto a É entrar fiscalização no palheiro com e um alocar detector de melhores recursos. metais. É entrar no palheiro com detector de metais se a agulha for de metal. Serviço ao cliente, vimos recentemente o anúncio do GovTech da Justiça a utilizar o chat GPT para tentar, em linguagem natural, explicar ao cidadão comum como é que procede para registrar o seu casamento, registrar o seu Uhum. divórcio, interagir com o setor da justiça. Gonçalo, Um, permita-me sim. interromper. Para todos estes projetos que estão em curso na administração pública e no setor público, há investimentos previstos para este âmbito no plano de recuperação e resiliência. Eu pergunto-lhe se esses investimentos serão suficientes. Não podemos olhar para a inteligência artificial, portanto, eu não existe no campo do PRR, não existe nada que nos diga o setor público vai investir X em inteligência artificial, nem isso faria sentido. Em cada um dos projetos, Mas estão previstos verbas utilizarão. para a modernização administrativa. E em cada um desses projetos de modernização administrativa, o que é expectável é que os novos sistemas que forem construídos utilizem sistemas de inteligência artificial, mecanismos de inteligência artificial, que os tornem melhores, mais resilientes e tornem a administração pública mais sustentável no futuro. Portanto, dizer se é suficiente ou não vai depender do desenho que for feito para a renovação destes sistemas. E aí, o que lhe posso dizer é que é interessante que Portugal tenha em 2018 aprovado um plano nacional para a inteligência artificial, porque isso deveria permitir, pelo menos, uma das ações desse plano
é garantir que existe um conhecimento geral por exemplo, nos técnicos superiores da administração pública ou em pessoas do setor privado, para saberem em que medida é que a inteligência artificial pode ajudar ali na renovação do sistema. Isto porquê? Porque não vale a pena acharmos que vai ser das administrações das empresas para a base que vão ter ideias de como utilizar a inteligência artificial para mudar o negócio. Vai ser ao contrário, vai ser da base para as melhores propostas vão sair. E aí é que está, se calhar, o grande desafio da administração pública, não se existem verbas, mas se a cultura de experimentação é possível ou não. Se existe liberdade suficiente para experimentar uma determinada solução com a inteligência artificial e ela falhar e a pessoas ter o conforto que foi ainda assim uma boa aposta porque aprendeu para o futuro para fazer algo diferente. Portanto, a liberdade tem que andar de mãos dadas, diria eu, com o conhecimento na administração pública e se calhar é mais importante essa cultura de modernização é se calhar mais importante do que as verbas que lhe forem alocadas. Muito obrigado, Gonçalo Caseiro, por esta Fast Talk. Obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras Fast Talks e outros programas sempre que quiser na plataforma multimédia do Jornal Económico, a JTV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.